No último dia 1º de fevereiro de 2021, a Igreja Presbiteriana de Niterói completou 122 anos de organização. Conforme consta do histórico que é encontrado no primeiro livro de Atas do Conselho da Igreja Presbiteriana de Niterói, o início do trabalho presbiteriano aqui na cidade se deu em 1876 com o reverendo Robert Lennington, missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Niterói, naquela época, era a capital da província do Rio de Janeiro, então Império do Brasil. Destacou-se, logo nos primeiros anos, o trabalho evangelístico de George Frederick Baker, o avô da nossa irmã Elida Baker, um dos membros mais antigos da nossa igreja. O primeiro convertido de que se tem registro foi o alferes Manuel Eusébio, que foi recebido por profissão de fé no ano de 1886. A primeira Santa Ceia realizada aqui na igreja de Niterói foi feita em 1892, ministrada pelo reverendo Antônio Bandeira Trajano. O primeiro pastor a residir na cidade de Niterói foi o missionário reverendo Francis Joseph Schneider. Schneider, ele foi um dos primeiros companheiros do missionário pioneiro, o reverendo Ashbel Green Simonton, o pai do presbiterianismo nacional. Com a saída de Schneider no ano de 1891, a missão norte-americana decidiu encerrar o trabalho por falta de recursos financeiros. Mas, pela persistência dos irmãos interessados e com o apoio da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a Igreja Mãe do Presbiterianismo Nacional, se deu continuidade aos cultos e à evangelização. Com o desenvolvimento do trabalho, o Presbitério do Rio de Janeiro, reunido na cidade de Nova Friburgo no ano de 1898, aprovou a organização da congregação em igreja. A cerimônia foi presidida pelo reverendo Álvaro Reis, pastor da Igreja Mãe, no dia 1º de fevereiro de 1899, ainda na primeira década da recém-proclamada República dos Estados Unidos do Brasil. A igreja foi organizada com 29 membros e, na ocasião, foi recebida por profissão de fé a irmã Maria Clemência Campelo, também tendo sido batizada. Na mesma ocasião, várias crianças foram batizadas, se tornando membros não comungantes da igreja. O pastorado da igreja, então organizada, ficou ao cargo do reverendo Erasmo de Carvalho Braga. Esse homem entraria para a história pela sua liderança interdenominacional e pela notável contribuição como educador. Os primeiros oficiais da igreja foram o presbítero George Frederick Baker e os diáconos Anacleto Cândido de Figueiredo e Henrique Augusto Frederico Leal. Nesses 122 anos de existência, passaram pela Igreja Presbiteriana de Niterói vários pastores efetivos, tendo sido designados pelo sínodo ou pelo presbitério, ou eleitos pela igreja, e também alguns pastores auxiliares. Desde janeiro de 2008, é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Niterói, o reverendo Fernando Pereira Cabral. A primeira sede da igreja ficava na rua Andrade Neves, e o templo foi construído num terreno doado pelo presbítero George Baker. Ele mesmo tomou parte na construção do templo. Com o franco crescimento da igreja, em meados da década de 1960, se decidiu pela transferência, pela busca de um outro local em que se pudesse construir um templo maior para abrigar os irmãos. A mudança para a rua 15 de novembro, onde nós estamos agora, aconteceu na década seguinte, com as novas instalações ainda em construção. O novo templo ele foi inaugurado num culto solene no dia 15 de maio de 1980. A primeira igreja, como é comumente chamada, é mãe do presbiterianismo na região leste fluminense, tendo sido mãe de várias outras igrejas, tanto aqui na cidade de Niterói, como em São Gonçalo e outras cidades. Igrejas que também deram os seus frutos. Eu penso que as observações do reverendo Antônio Elias, o ministro que hoje está nos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que pastoreou aqui a igreja entre 1957 e 1964, são um verdadeiro resumo da trajetória da nossa comunidade de fé. Ao apresentar o livro Memórias do Centenário,
que foi compilado pela nossa irmã Eulália Nunes do Amaral, o reverendo Antônio Elias, ele escreveu o seguinte sobre a história da Igreja Presbiteriana de Niterói, dizendo que se destacaram na história dessa igreja os seguintes propósitos: a fidelidade denominacional, né? A fidelidade à denominação, uma vida espiritual mais profunda, a implantação de igrejas na cidade e na periferia, uma preocupação com o social e com a beneficência, uma visão missionária e o apoio a candidatos ao ministério. Que nessa ocasião, quando nós comemoramos 122 anos e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai possa nos ajudar a continuar essa trajetória, nos fazendo uma igreja abençoada e abençoadora no poder do Espírito Santo.